Olá, turma! Tudo bem? Turma, hoje iremos para a parte 2 do estudo de indução magnética, tá? Iremos dar prosseguimento ao que foi visto na aula passada. Para essa aula de hoje, eu reservei os seguintes objetivos. Primeiro, princípio da geração de energia pelo magnetismo. Na sequência, indução magnética em condutores de energia. Conceitos sobre a lei de Heinrich-Lenz. Tensão induzida por Faraday-Neumann-Lenz e conceitos iniciais sobre autoindução magnética. Falando inicialmente da geração de energia, aí com meio do magnetismo, né? A geração de energia elétrica por meio do magnetismo é chamada de indução eletromagnética, tá? Mas como ela surge? Essa é uma pergunta que fica, né? Para entendê-la, vamos acompanhar a figura ao lado, que apresenta o passo a passo a geração da tensão elétrica, tá? Então, nós temos aqui um condutor de comprimento L, levemente inclinado, né, imerso aqui em um campo magnético B. Esse condutor, ele vai ser movimentado com uma velocidade V, tá? Então, aqui ele está estático, mas em um certo momento ele vai começar a se movimentar por dentro aqui deste campo magnético, tá? Nas figuras abaixo, um condutor metálico está imerso a um campo magnético uniforme, que é o que nós vimos anteriormente, né? Quando se movimenta esse condutor a uma velocidade v, seus elétrons livres também se movimentam à mesma velocidade. Com isso, surgem campos magnéticos ao redor dos elétrons que interagem com o campo uniforme Bzão, fazendo com que se manifeste uma força magnética Fm. Essa força magnética, por sua vez, empurra os elétrons para uma das extremidades do condutor. Tá? Então aqui nós temos os elétrons em uma extremidade do condutor. Temos aqui a força magnética relacionada aqui à interação, né, do condutor, velocidade do campo magnético. E temos aqui, ó, essa outra imagem que representa uma força elétrica que surge para o lado oposto à força magnética que nós temos aqui. Por conta do quê? Por conta de um campo elétrico. Com a falta de elétrons na outra extremidade, surge um campo elétrico Ezão, fazendo com que os elétrons fiquem submetidos a uma força elétrica Fe de sentido contrário ao da força magnética. Enquanto as forças não entrarem ali em equilíbrio, né, essa separação das cargas continua. Como o campo elétrico no interior do condutor não será nulo entre os terminais do condutor, existirá uma diferença de potencial, que é a tensão induzida, e a tensão induzida vale BLV, tá? Então, para que exista a tensão induzida, eu preciso do V, que a gente vai ver aqui, é a velocidade, né? Esse Vzinho aqui, ó. Então, nós temos um pequeno glossário aqui, onde o E minúsculo é a tensão induzida em volts, B maiúsculo campo magnético em Tesla, já vimos antes, né? O L é o comprimento do condutor em metros, e o Vzinho é a velocidade em que o condutor se move em metros por segundo, tá? É importante, né? Só recordando aí que para se ter eletricidade com base no campo magnético, precisamos de movimentação, né, dentro de um campo magnético. Então, isso daí é algo que já vimos anteriormente, né? Falando agora da lei de Heinrich-Lenz, nós temos o seguinte. A figura ao lado mostra que, ao aproximar ou afastar o ímã de uma bobina, verifica-se no galvanômetro a geração de uma tensão da bobina. Tá? Então, aqui, se a gente se aproxima ou se afasta, né, de uma determinada bobina com certo ímã, surge uma tensão elétrica. Essa tensão induzida depende da variação do fluxo magnético
e do tempo em que tal variação acontece, tá? Isso é importante. Além disso, quando se aproxima o ímã da bobina, a corrente induzida da bobina cria um campo magnético que tende a repelir o ímã. E quando se afasta o ímã, surge na bobina um campo induzido que tende a atrair o ímã. Isso daqui é algo que eu gosto de chamar da lei do contra, né? A lei do contra. Por quê? Tenho aqui um ímã permanente, um ímã, né? Polo norte-sul. Tenho minha bobina aqui enrolada, um galvanômetro aqui que vai pegar o potencial. Beleza. Só que esse circuito aqui vai ter uma corrente circulando, tá? O que acontece? Quando eu aproximo o ímã, né, se eu tenho uma tensão e fecho o circuito, surge uma corrente. E corrente circulando por uma bobina gera campo magnético. A gente já estudou isso, né? Então, se eu tenho o campo magnético, o que acontece? Eu tenho o polo norte e polo sul aqui, pela regra da mão direita. Norte com norte, o que acontece? Há uma repulsão, né? Movimento de repulsão. Então, o ímã tende a se afastar quando eu estou me aproximando da bobina. Por quê? Porque o contracampo magnético será o sentido oposto, né? O campo que essa bobina, que esse ímã, aliás, gera nessa bobina, é um campo de sentido oposto, tá? Que em vez de encontro. Então, norte com norte, polos distintos, né? Polos distintos a gente tem o efeito de repulsão. E aqui, ó, o movimento é de afastamento. Então, quando eu estou com um ímã próximo, eu gero um polo sul, ou seja, a corrente sai da bobina, né, por regra da mão direita. Tem o polo norte aqui, por consequência, o polo sul desse lado. E se eu tento afastar o ímã da bobina, ela tenta atrair o ímã, né? Então, ela cria aqui um sul e o sul tende a atrair o norte. Então, temos uma força de atração. Então, é sempre do contra, né? Quando eu estou aproximando o ímã, eu crio uma força de repulsão, né? Força interessante, forças magnéticas. Quando estou me afastando com o ímã, eu crio uma força de atração entre os campos magnéticos. Interessante, né? Esse foi o estudo de Lenz. Obviamente, em cima ali dos estudos de Michael Faraday, né? Que ele tinha feito previamente. E unindo aí, aglutinando todas as informações, nós temos a tensão induzida por Faraday, Neumann, Lenz. Tá? Em razão desse comportamento, né, o comportamento que vimos no slide anterior, também é possível determinar o sentido da corrente induzida com a regra da mão direita, que relaciona o campo magnético e corrente elétrica. Todas essas informações podem ser reunidas em uma fórmula, a lei de Faraday-Neumann. Então, a lei de Faraday-Neumann é basicamente tensão igual a menos número de espiras, né, que eu tenho na minha bobina, vezes variação do fluxo magnético por unidade de tempo. Tá? Tensão é dada em volts. O sinal negativo da fórmula representa a oposição que o fluxo magnético induzido cria com relação ao campo indutor, tá? Ímã aproximando-se ou afastando-se. Essa oposição é a lei de Lenz. Então, o enunciado ali da lei de Faraday era o quê? Número de espiras vezes variação de fluxo magnético por unidade de tempo gera tensão, né? Lenz já viu que a polaridade da tensão induzida é oposta. Tá? Então, fazendo aquele experimento ali da aproximação do ímã, né, e do afastamento do ímã, ele verificou que é exatamente essa questão aqui, né? Relação oposta. Quando eu aproximo um ímã, a bobina quer que ele afaste. Quando estou afastando o ímã, a bobina quer que ele se aproxime. Então, ele colocou aqui que a tensão induzida
é menos o número de espiras, variação do fluxo magnético por unidade de tempo. E aqui o nosso glossário, né? O Ezinho é a tensão induzida, que já vimos anteriormente. ΔΦ, a variação do fluxo magnético em Weber, né? E ΔT, a variação de tempo, né? Normalmente é em segundos. Beleza? Legal. Vou falar agora um pouco da autoindução, tá? Então já vimos a indução magnética, agora eu vou comentar um pouco da autoindução, que é basicamente aí mais uma vertente do estudo da indução magnética. A autoindução, ela foi descoberta no século XIX pelo cientista norte-americano Joseph Henry. Lembrando as experiências ali de Faraday, né? Há dois circuitos bem distintos. Tá? Então, experiência de Faraday vimos na aula passada. O que nós tínhamos lá? O circuito indutor, que é basicamente aquele com a bateria, e o interruptor, que vai gerar o campo magnético variável. Tá? E temos o circuito induzido, que é aquele que receberá o campo do outro circuito e induzirá a corrente. A autoindução acontece quando, em um mesmo circuito, há ao mesmo tempo o circuito indutor e o circuito induzido, conforme mostrado na figura ao lado. Então, há as duas coisas, tá? Em um mesmo circuito. Isso daí é comum, tá, turma? Vocês vão ver mais pra frente aí que é normal isso aqui acontecer. Então, vamos explicar aqui, né, de forma resumida. Esse circuito tem uma bateria. Aqui nós temos um potenciômetro, tá? Potenciômetro, ele varia a resistência, e variando a resistência a gente consegue variar a corrente também, tá? Então, se eu tenho menos resistência, eu faço circular mais corrente, e se eu tenho mais resistência, circula menos corrente. Então, aqui eu consigo controlar a corrente, né? Controlando a corrente aqui na minha solenoide, eu controlo também o campo magnético, né? E, por consequência, o fluxo magnético, né? Beleza? Então, essa imagem demonstra isso para nós, né? Aqui nós temos o circuito com a bateria. Então, ele é o circuito indutor. Falando agora da formulação, né, temos o seguinte. Ó. Analisando o circuito, percebe-se que, se ocorre a variação da resistência do potenciômetro, a corrente elétrica do circuito também varia, assim como o campo magnético e seu fluxo. Conforme eu disse. Como a variação do fluxo magnético surge no próprio circuito, né? No caso ali da bobina, um fluxo magnético autoinduzido, que vale φA igual a L vezes I. Isso daqui é Weber, né? O fluxo magnético é dado em Weber. Tá? Fluxo magnético autoinduzido. Por que autoinduzido? Porque a corrente que passou no indutor gerou o campo magnético. Se eu tenho campo magnético, eu tenho fluxo. Então, é autoinduzido. Induzido ali pela própria bobina, né? Onde está entrando a corrente. Portanto, autoindução ou indutância é a capacidade que um condutor possui de autoinduzir uma tensão elétrica quando a corrente elétrica que percorre varia com o tempo. Isso aqui é importante, tá, turma? É um conceito que a gente vai usar a todo momento no curso. Indutância ou autoindução, tá? Essa palavrinha aqui vai estar muito presente. A gente usa mais indutância, tá? Autoindução não é tão utilizado, não. Então, aqui a formulinha era o quê?
tensão induzida menos N, né, variação do fluxo sobre ΔT. Mas eu posso representar a tensão induzida agora por L, tá, que seria a indutância ou autoindução, vezes a variação de uma corrente elétrica por unidade de tempo. Isso daqui é interessante, porque aqui nós já encontramos um elemento físico, tá? O elemento físico ele tem uma indutância, portanto o nome dele é indutor, que vem justamente da experiência lá de Michael Faraday, né? Em um dos dois circuitos dele ele tinha o circuito indutor. E é justamente isso que a gente vai ver aí em termos práticos, né? Na prática nós temos o componente que tem esse nome, indutor. E aqui nós temos, né, o EA seria a tensão autoinduzida em volts, o ΔΦA seria a variação do fluxo magnético autoinduzida em Weber, e L a indutância dada em Henrys. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso, bastante conceito, né? Eu sei, é bastante informação, né? Às vezes acaba pesando, né? Muita coisa em apenas uma aula, mas por isso que eu falo, dúvidas, entre em contato, manda mensagem, manda áudio, manda foto do caderno, foto da apresentação, né? O print da tela, que vocês tiverem com dúvida, me perguntem aí, né? Interajam, para que eu possa saber o que está gerando mais dúvida e aí eu posso abordar, inclusive, em outras aulas, né? Fazendo um comentário, trazendo ali esse conceito à tona, porque é sempre uma continuidade, né? O conteúdo. Beleza? Então é isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Desejo bons estudos e até a próxima.